Hoje eu vou aproveitar um caso para falar um pouquinho sobre dor no quadril aqui para vocês. O paciente, quando ele tem dor no quadril, ele fica confuso no meio de um tiroteio. O que é que acontece nesse tiroteio? O primeiro profissional que geralmente vê esse paciente que está com dor no quadril é o educador físico. O educador físico, ele vai avaliar esse paciente com dor no quadril porque ele já está no dia a dia de uma academia, de um treino personalizado com esse paciente. Aí o paciente desenvolve dor no quadril e o educador físico tem um pensamento de que esse quadril desse paciente está fraco. E aí, por estar fraco, ele tem que fortalecer. E ele propõe o trabalho de fortalecimento, de equilíbrio, de propriocepção. Tudo certo? Só que esse trabalho vai se perpetuando, passam 2, 3 semanas e o paciente ele não melhora com o trabalho de fortalecimento. E aí esse educador físico encaminha esse paciente para um médico. E aí esse médico, ele presume, o pensamento do médico é que se dói é porque está inflamado. Se dói é porque está lesionado. Se dói é porque tem alguma tendinopatia, alguma lesão de labrum. Então, vamos te examinar. Aí ele palpa várias regiões do corpo do paciente, vê pontos que doem, faz testes nos pacientes, testes ortopédicos provocativos, que em sua maioria doem até em quem não tem problema, e falam para esse paciente o seguinte: vamos pedir um exame de imagem. Só que para pedir um exame de imagem, a gente tem que ter algum critério. E qual que é o critério para se pedir um exame de imagem? O critério é febre junto com a dor, perda de peso sem motivo, incontinência urinária, déficit de sensibilidade, perda de força. Caio, mas eu tô fraco, eu perdi força. Não, é perda de força que você fica incapaz de ficar na ponta do pé. Perda de força que você fica incapaz de ficar andando sobre os calcanhares. É uma perda de força que evidencie que houve uma compressão nervosa real e séria, né? Além da avaliação de sensibilidade e de força, o teste de tensão neural. O paciente tem que estar reproduzindo a dor do dia a dia com tensão neural do femoral, do obturatório, do cutâneo lateral, do nervo ciático. Ele tem que estar reproduzindo a dor dele com esses testes. E muitos profissionais não fazem esses testes. Aí o paciente ainda tem que estar com alteração de reflexo. Você tem que dar uma porradinha no joelho do paciente, no calcanhar do paciente, e o paciente está com reflexo normal, não pode estar com hiperreflexia. Então, esses são os critérios para se pedir um exame de imagem. Quando o paciente faz um exame de imagem, o que é que vem ali? Vem degeneração, vem rotura parcial de ligamento, vem tendinopatias, bursites trocantéricas, síndrome de condyle tibial. Quando o paciente faz um exame de imagem do quadril, vem lesão de látex escapular, vem impacto fibroescapular, vem ectoestose óssea do quadril. Todos esses termos, eles assustam o paciente que está em crise de dor. Então o paciente já está com medo porque está em crise e achou no exame de imagem um estado de alteração que faz ele ficar com mais medo, ter mais rigidez protetora e essa rigidez protetora do quadril do paciente. Aí esse médico, ele geralmente encaminha esse paciente para uma fisioterapia. E essa fisioterapia geralmente não é especializada. É uma fisioterapia que vai ligar aparelho, vai fazer alongamento, vai fazer fortalecimento, vai botar agulhinha, enfim. Não é uma fisioterapia especializada na área musculoesquelética. E aí esse paciente samba em vários serviços de fisioterapia, até não, eu preciso de alguém que seja especialista na minha dor, no meu problema. E aí esse paciente geralmente vai para um terapeuta manual. E esse terapeuta manual geralmente ou é quiropraxista ou é osteopata. Só que muitos desses pacientes em crise não podem e nem têm critério para serem manipulados. Acaba que quando esse terapeuta manual faz uma manipulação nesse paciente em crise, esse paciente piora. Só que esse paciente, quando piora, ele não sabe se é a crise que já estava aumentando pela história natural ou se foi porque ele deixou o fisioterapeuta mexer nele, ou se foi porque ele diminuiu a intensidade do remédio, ou se foi porque ele não tomou o bloqueio. Ele tem vários confundidores que não predizem a causa da piora do paciente. Então, para essa confusão,
a gente precisa fazer o seguinte: alertar o paciente sobre a história natural do problema dele. A história natural do problema desse paciente, ela é benéfica. A história natural, ela é satisfatória. Satisfatória no seguinte motivo, no seguinte aspecto. Eu tenho uma crise, aqui tem um gráfico, né? Intensidade da dor versus o tempo. E aí eu tenho uma crise, a minha dor sobe, bate lá nível 10, eu altero a capacidade de caminhar, eu fico com muita dor, muita tensão muscular, dificuldade para dormir. Eu cheguei ali no teto da crise. Durante 6 semanas que eu tive a crise, esse teto tende a descer. Concorda comigo que é mais fácil uma dor de 0 a 10 que está 9, descer e regredir para a média do que subir para 10? Ela tem muito mais margem para baixo do que para cima. Em 6 semanas, 60% dos pacientes que tiveram crise de dor, seja coluna, quadril e por aí vai, 6 semanas, a história natural já tende a melhorar ele. Em 6 semanas, 40% dos pacientes não vão melhorar da crise e vão continuar com dor e continuar com incapacidade. Esse paciente aqui, ele precisa buscar a fisioterapia especializada o mais rápido que ele puder. Por quê? Quando ele chega na fisioterapia especializada, o cara faz isso aqui, ó. O cara faz isso aqui. Ele mostra aqui, ó, um estudo científico que mostra aqui a alta prevalência de achados de ressonância magnética em pessoas que não têm dor. Ah, Caio, mas esse estudo aqui é em jogadores de hóquei profissional ou de hóquei colegial. Eu não sou atleta. Tá tudo bem. Vamos lá, vamos por parte. Esse estudo aqui, ele fala o seguinte, ó. A gente vai incluir aqui 21 atletas profissionais e 18 atletas de hóquei de colegial, né? E aí a gente vai avaliar o índice de incapacidade de uso extre e vai meter uma ressonância de 3 Tesla, que é a mais tecnológica possível. E aí, nesses scans de ressonância magnética, eu preciso encontrar alterações no quadril desse paciente. Olha só os resultados. A gente encontrou 36% de alterações patológicas no quadril, de mudanças patológicas no quadril. Ó, 36% de mudanças patológicas no quadril. A gente encontrou aqui, ó, em média, 77%. Olha só. Em média, 77%. Tá vendo aqui? 77% de alterações de imagem nesses quadris de atletas de hóquei. Então, apesar da alta prevalência de achados em jogadores de hóquei assintomático, é necessário cautela na interpretação da significância desses achados. E sempre a gente precisa associar com a apresentação clínica. E aí ele recomenda investigações futuras. Ele recomenda investigações futuras com mais artigos. Então, só para você ver o organograma aqui desse trabalho, né, a gente pega aqui o time de hóquei colegial, o time de hóquei profissional, aplica o uso extre, o índice de incapacidade, mete ressonância magnética de 3 Tesla, super tecnológica, para achar essas alterações. E a gente acha alterações patológicas no quadril desses atletas de hóquei. Mas, Caio, eu não sou atleta de hóquei, eu sou um engenheiro, trabalho sentado. Eu sou um professor e estou de home office e trabalho sentado. Eu não sou atleta, eu não faço atividade física. Esse estudo não fala sobre o meu problema. Tudo bem, então eu te mostro aqui. Eu faço corrida, tudo bem, eu te mostro aqui a avaliação de 104 adultos através de ressonância magnética 3 Tesla em corredores, não corredores e ultramaratonistas. O que esse artigo mostrou? Ele tentou investigar se a incidência
de alterações anormais nas ressonâncias magnéticas dos quadris de pessoas que não correm, pessoas que correm até uma meia maratona, 20 km, e ultramaratonistas, serviria para predizer a dor desses pacientes. E ele, o que é que a gente encontrou nesse artigo, né? A gente encontrou a intensidade dos defeitos condrais na articulação, como edema ósseo, lesão de lábio acetabular, lesões de ligamentos, tendões, cartilagens, elas têm que ser interpretadas também com cautela, sempre investigando a apresentação clínica do paciente. É aquele paciente que fez uma ressonância magnética de quadril, encontrou um bocado de alteração, ficou com mais medo, mais evitação para mover, e isso faz com que o cérebro sentisse mais dor. E aí o paciente pode estar achando que, mas não é que eu não tenho nada, ninguém está dizendo que você não tem nada. Você tem rigidez e dificuldade para movimentar em algumas direções, mas a sua dor definitivamente não é por causa do que está na imagem. E se te disserem que sua dor é por causa do que está na imagem, eu sugiro que você saia correndo, porque vão infiltrar corticoide, vão fazer bloqueio, vão tentar te operar, porque esses profissionais acreditam que existe alguma coisa errada na estrutura do quadril. E essas coisas erradas são alterações normais da idade e do hábito de ficar sentado prolongado, de não fazer atividade física, e por aí vai. Aí, esses achados, o que é que acontece? Olha o que ele recomenda aqui. Esses achados reforçam que há um interesse de... como é que eu posso falar isso? Esses achados reforçam que há um interesse de uma investigação mais profunda, focada na apresentação clínica dos pacientes e não nos achados de imagem, né? Porque no resultado desse artigo, eles mostram que não há diferenças significativas entre quem não corre, quem corre e quem é ultramaratonista. Porque o paciente acha que quanto mais dor ele tem, mais lesão no quadril ele tem. E isso não quer dizer, isso não é uma relação direta. Ou seja, um ultramaratonista vai ter mais lesão no quadril, porque ele usa mais o quadril, do que uma pessoa que é sedentária. Só que não é porque ele tem mais lesão no quadril na imagem que ele sente mais dor do que o sedentário, entendeu? Então esse estudo aqui, ele não mostrou essa correlação. Caio, mas eu não corro. Caio, eu sou sedentário, eu não faço corrida, eu não pratico esporte. Aí tudo bem, não tem problema. Aí o que é que a gente mostra aqui pra vocês? Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Tudo bem, você não corre. Cadê? Aqui. Aí a gente te mostra um estudo que buscou a prevalência de achados anormais em participantes assintomáticos. Register et al., né? Nesse estudo aqui, ele acaba com sua objeção. Esse estudo ele mostra que 45 voluntários sem história de dor no quadril fizeram ressonância magnética e eles acharam a média de idade, olha só, a média de idade dos participantes desse estudo, 45 voluntários, é de 37,8 anos, né? Variando de 15 a 66 anos. E aí, o que é que eles acham aqui? Que as ressonâncias magnéticas, as imagens de ressonâncias magnéticas em pessoas assintomáticas que não têm dor, revelam 73% de anormalidades no quadril, como lesões de lábio acetabular, identificadas em 69% das articulações. Uma forte correlação tem sido vista entre a idade do paciente e os marcadores de degeneração cartilaginosa, ou como cistos subcondrais e defeitos na cartilagem. Olha só, vou mostrar até aqui para você, Aqui, Imagens de ressonância magnética em participantes assintomáticos revelaram 73% de anormalidades no quadril, como lesões de lábio acetabular, lesões labrais, sendo identificado em 69% das articulações. E há uma forte correlação entre a idade e essas alterações. Ou seja, quanto mais... veja que a média de idade desse estudo foi de 15 a 66 anos. Ou seja, se você tem 15 anos, você tem
um nível de degeneração cartilaginosa, de alteração na articulação. Se você tem 66, você tem um outro nível. Quanto mais a idade avança, mais alterações morfológicas vão ser encontradas no exame de imagem. E isso não tem forte relação com a dor, tem forte relação com a idade. Quanto mais velho o paciente é, mais risco de morrer de Covid. Quanto mais velho o paciente é, mais risco de alteração na imagem. Só que essa alteração, mais uma vez, gente, é normal. Essa alteração só é relevante se o seu exame físico estiver alterado. Se você tiver aqueles sinais que eu te falei lá no início da live. Perda de peso sem motivo, febre junto com a dor, incontinência urinária, tensão neural, perda de força, alteração de sensibilidade, alteração de reflexo, piora progressiva. Passa o dia e você tá pior. Você perde a capacidade de levantar a ponta do pé, porque a compressão do nervo tá tão grande que você perde essa capacidade. Então, quando o exame físico do paciente é assim, aí a gente tem que ver o exame de imagem. Mas quando o exame físico do paciente está limpo, a gente não tem nem que pedir um exame de imagem. Porque quando o exame de imagem vem, o paciente catastrofiza aquilo. E se o profissional da saúde falar para ele, reforçando o efeito nocebo, falar para ele, olha, realmente está degenerado, a gente tem que fazer uma artroscopia, uma cirurgia e tal. Aí o paciente vai ficar com mais medo, mais ansiedade, mais preocupação, mais incapacidade. É um ciclo vicioso. Ah, Caio, mas esse estudo só avaliou 45 pessoas. Tudo bem, vamos lá. Olha só. Prevalência de impacto femoroacetabular, de achados de imagem de impacto femoroacetabular em voluntários assintomáticos. Uma revisão sistemática desse autor aqui, ó, Jonathan M. Frank. Ele é médico, ó. O autor desse artigo é médico. Não é conflito entre fisioterapeuta e médico. É conflito entre quem segue a ciência e quem não segue a ciência. Os autores desses estudos, todos são médicos. Ou seja, se eles procurarem evidência, eles acham. E aí, o que é que esse estudo mostra? Ó? O objetivo desse estudo foi determinar a prevalência de achados radiográficos sugestivos de impacto femoroacetabular, abreviados como FAI, né? Femoroacetabular Impingement, em indivíduos assintomáticos. Quais foram os métodos desse artigo? Foi uma revisão sistemática realizada usando esse sistema aqui, o Prisma, né? Que é um sistema muito bem utilizado para fazer revisões sistemáticas. E ele pegou estudos de radiografia com tomografia computadorizada, né? Exame de imagem de ressonância magnética, sugestivos de impacto femoroacetabular em pessoas assintomáticas, né? Então essas alterações aqui que vêm, ó, CAM, Pincer, combinações dessas condições patológicas foram investigadas. Quais foram os resultados desse estudo? Nós identificamos 26 estudos que entraram no critério de inclusão, compreendendo 2.114 pessoas que nunca tiveram dor, sendo 57% homens, 42% mulheres, né? E a idade desses participantes foi em média, olha só, média, 25 anos, né? Margem de erro de 1,5 anos, né? De 25,3 anos para 26,8 anos, né? Então, vários estudos mensuraram o ângulo alfa, que é um critério radiográfico que os pacientes... É um critério radiográfico que... Cadê você, meu Deus? Volta para cá. Aqui, voltou. Pronto. O ângulo alfa, a mensuração do ângulo alfa é um índice radiográfico que prediz se o paciente tem impacto femoroacetabular ou não, né? A prevalência de CAM, né, que é alterações de deformidade óssea na transição colo-cabeça do fêmur, também foi mensurada em 37% desses artigos. Range of motion, ou seja, amplitude de movimento, também foi mensurada. E o que é que a gente encontrou? Que quando esse paciente fazia alguma atividade física, 54,8% dessas alterações eram encontradas. Quando o paciente não fazia atividade física, 23,1% na população geral eram encontradas, né? Então, a prevalência de quadris assintomáticos com deformidade em Pincer foi de 67%. Só que a deformidade em Pincer, olha só,
A deformidade em Pincer, cadê? Aqui, a deformidade em Pincer foi pobre, definida por apenas 4 estudos. E aí, apenas 7 estudos reportaram lesão labral. Beleza? Encontrada em ressonância magnética com ou sem contraste, em 68% dos quadris. Qual que é a conclusão desse estudo? Olha a conclusão. Impacto femoroacetabular, os achados morfológicos de lesões labrais são comuns em pessoas que não têm dor, pessoas assintomáticas. Então, a tomada de decisão clínica, clinical decision makers, should carefully, ou seja, deve ser cuidadosa analisando a associação desses achados com a história do paciente e o exame físico com radiografia de imagem. Nível de evidência 4, revisões sistemáticas. Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu mostrar uma tabelinha aqui desse artigo. Ó. Deixa eu mostrar uma tabelinha desse artigo. Cadê a tabelinha dele? Vamos lá. Aqui, vamos lá. Olha só. Quando a gente pega populações gerais, a gente encontra, prevalência de achados de CAN, que é uma alteração, transição cabeça-colo do fêmur. Quando a gente pega atletas, a prevalência sobe para mais que 50%. Já Pincer é maior na população geral, sobe para mais de 70%. E em atletas, fica em 40%. Lesões labrais, a incidência é altíssima em pessoas que não têm dor. Altíssima. Por que eu estou falando isso para você, pessoal? Porque antes o problema... mas esse estudo é em atleta. Esse estudo aqui é em... Como é? É em atleta de hóquei. Não tem nem hóquei no gelo no Brasil, Caio. Beleza. Aí eu mostro um estudo em corredor. Caio, mas eu sou sedentário. Aí eu mostro um estudo em sedentários. Caio, mas esse estudo é pequeno, só tem 54 pessoas. Aí eu mostro uma revisão sistemática com 2.000 indivíduos avaliados através de exame de imagem de quadril. O que você vai falar sobre objeção ao que eu estou te dizendo aqui? Isso aqui é ciência. Isso aqui é o que a produção científica vem mostrando para você. Então, por que eu estou te mostrando isso aqui agora? Porque o normal do paciente com dor no quadril é ir no ortopedista. O normal, não estou dizendo que são todos, o normal do ortopedista é dizer que tem alguma coisa alterada na estrutura e pedir um exame de imagem. A imagem vem com um bocado de nome feio, o paciente fica mais catastrofizado, com mais medo, com mais evitação relacionada ao problema, sente mais incapacidade, move menos e a dor dele só aumenta, ele fica no ciclo vicioso. Aí, depois disso ele vai para uma fisioterapia, me perdoe o termo, fuleira, que liga, desliga o aparelho, faz alongamento e faz fortalecimento. Você quer fortalecer, meu amigo? Vai procurar um educador físico, que ele que estuda fortalecimento. O problema dos pacientes com dor não é força, definitivamente. O problema dos pacientes com dor é movimento, sono, estresse, ansiedade, né? Esse é o problema dos pacientes com dor. E aí, esse paciente com dor no quadril, o que ele vai fazer nessa fisioterapia fuleira? Alongamento, fortalecimento, liga, desliga aparelho. Aí ele melhora um pouquinho, 30%, depois volta de novo. Aí ele resolve investir em um tratamento especializado. Quando ele resolve investir em um tratamento especializado, o cara chega e faz isso aqui, ó. Mostra pra ele, sua ressonância magnética não era nem necessário de ser feita. Sua ressonância magnética não explica a sua dor. Aí o paciente começa a falar, não, realmente, eu briguei com meu sócio semana passada, eu tô me separando, não, a pandemia, eu tô isolado, não vejo meus pais há quanto tempo, entrei num processo de separação aqui agora, na pandemia, você sabe como é, né, pandemia todo mundo junto, acaba que a gente acaba conhecendo mais a pessoa e acaba se separando e tal. Então, o paciente, antes do episódio de dor, tem vários históricos de conflitos emocionais que estressavam o paciente. Conflitos no trabalho, aumento de demanda no trabalho, conflito com os filhos, com os relacionamentos. Tudo isso pega o paciente e faz ele ficar aqui, enfiado na tomada no 220. E aí o que é que a musculatura faz? Tensiona, porque a musculatura acha que ele está lutando ou fugindo e ele precisa de proteção. O excesso de contração muscular, o uso excessivo da musculatura para movimentos simples como sentar, caminhar, levantar, faz com que haja um acúmulo de ácido lático
ácido lático começa a fazer com que a circulação não seja tão ideal. Todos esses mecanismos podem gerar uma dor nociceptível por manutenção tissular, uma dor química inflamatória, uma dor crônica recorrente, uma dor crônica aumentada. Tudo isso pode gerar nesse paciente. Só que o paciente, ele tá na cabeça o quê? Que tem alguma coisa errada com o quadril dele, que é por isso que dói. E sabe quando que tem alguma coisa errada com o quadril dele? Quando ele tem um trauma, um acidente de carro, uma colisão frontal, uma queda de própria altura, né, um entorse, ou uma artrose em graus avançadíssimos, uma artrose grau 4, que precisa de uma artroplastia total de quadril. Aí sim é o paciente que a dor no quadril é justificada porque o quadril tem problema. Mas mais de 90% dos casos, o quadril não tem problema nenhum. E o paciente está com dor, porque houve um estresse psicossocial prévio ao episódio de dor, ele entrou em crise, dificultou o movimento, a dificuldade de movimento começou a fazer com que ele tivesse mais dor e mais contração muscular. Aí se esse paciente está com um personal trainer que começa a colocar ele para contrair mais ao invés de relaxar, perpetua a dor. Se esse paciente está com um médico que começa a botar anti-inflamatório, analgésico, injeção, corticoide, ele para de sentir dor, mas não resolve o problema. Porque quando o efeito do remédio passar, o problema pode estar maior ainda porque estava mascarado. Ou então o paciente vem para cá, testa os movimentos aqui, não está sentindo nada, porque tomou uma cacetada de medicação no dia anterior, e aí a gente está no escuro. A gente não pode avançar no tratamento. Então, quando você for buscar um tratamento especializado, tente vir com o mínimo de remédio possível para a gente testar seus movimentos e ver qual a direção que está bloqueada. Ah, eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer o que você pediu em casa. Você não conseguiu fazer o que eu pedi em casa, muito provavelmente por medo. Porque na minha frente, sob supervisão, você fez porque eu estava te encorajando e durante a execução sua dor diminuiu, o tamanho do seu movimento aumentou, a capacidade de dobrar o tronco aumentou, de mexer o quadril aumentou. Então você tem que fazer isso sem medo em casa. Então aí o paciente vai para casa e vai para o ortopedista ou vai para o personal trainer. E aí ele acha que o ortopedista, o médico, ele estudou mais que os outros profissionais. Ele estudou mais medicina. Ele não estudou mais educação física. Ele não estudou mais fisioterapia. Ele não estudou mais psicologia. Então, o médico, ele não tem autonomia nenhuma para dizer o que você tem que fazer ou quando você tem que fazer na fisioterapia, na psicologia ou no personal trainer. O médico tem a autonomia para dizer o que você tem que fazer na medicina. Tomar tal remédio, tomar tal injeção, fazer tal exame, isso que ele pode fazer. Mas quando você chega na fisioterapia, o fisioterapeuta vai te dizer o que você tem que fazer de movimento. Seu movimento é esse, esse e aquele. Faz isso, retorna com 72 horas, retorna com 5 dias, com 7 dias, com 15 dias, a depender do caso. O personal trainer vai te dizer, ó, seu treinamento é esse, para a gente ganhar força, resistência, potência, enfim, as diversas valências do aparelho locomotor, né? O educador físico vai trabalhar. O psicólogo, ele vai trabalhar, sua terapia não é junguiana, sua terapia não é sistêmica, não é gestalt, sua terapia é TCC, é cognitiva comportamental, é de aceitação e compromisso, é dialética comportamental e por aí vai. E aí o psicólogo vai traçar o programa de saúde mental para o profissional, para o paciente, para que o paciente saiba como enfrentar o medo da dor. Porque imagine, se eu coloco você para ser manipulado em uma crise de dor no quadril, uma crise de dor na coluna, e você tem medo do que eu vou fazer, como é que vai ter sucesso a minha terapêutica? Não vai ter. Porque você está com medo. E se você está com medo, você está tenso, travado e você dificulta as manobras que o fisioterapeuta tem que fazer. Agora, se você está em terapia, a terapia te dá recurso cognitivo para você perceber que o seu medo é irracional. Por que é irracional? Porque você não tem lesão aberta dentro do quadril, porque você só tem dificuldade de movimentar e você não tem risco de alguma doença grave. Então o seu medo de um movimento agravar o seu problema é irracional. Ah, mas mexeu muito e por isso está doendo mais. Não, já ia doer mais, você estava numa subida da crise, não é porque mexeu que está doendo. Movimento não machuca, movimento é remédio. Você pode fazer um movimento e aumentar a sua dor durante, você ficar pior depois.
Pior depois vai ser luz vermelha. Aquele movimento não é para fazer. E quem é que sabe isso? O fisioterapeuta. Porque ele vai testar seu movimento e vai ver como você fica depois. Para saber se aquilo é para continuar ou para trocar. Você vai fazer um movimento, vai doer durante e você vai ficar igual depois. O fisioterapeuta vai saber se ele aumenta a força, muda a direção, qual estratégia ele vai usar. Se você faz um movimento durante, aumenta a dor, mas depois você está melhor, aquele movimento a gente vai insistir. Então, movimento ele não machuca. Se você está fazendo esse movimento com o fisioterapeuta. Agora, se você está fazendo um movimento aleatório que você assistiu no YouTube ou que o médico mandou aquele panfletinho. Essa semana chegou um paciente aqui com um panfletinho do ortopedista dizendo o que é que ele tinha que fazer de exercício para dor no ombro. Aí eu, tá, tudo bem. Vamos, você fez isso em casa? Fiz. E aí, como é que você tá? Pô, tô igual, doutor. Eu faça esse aqui, o que tá no papel. Repita aí. Ele ficou repetindo 15 vezes. O paciente piorou na minha frente e não conseguiu levantar o braço. Aí eu falei, agora faça esse aqui, ó. Ele começou a repetir. Ele começou a melhorar. E imediatamente levantou o braço quase igual ao braço que não doía. Ao ombro que não doía. Aí eu falei, como você pode perceber, existem movimentos que vão atrapalhar a sua reabilitação. Agora, existem movimentos que vão facilitar a sua reabilitação. Por exemplo, esse que está aqui no papel que o ortopedista pediu, para você é impossível. Se você fizer isso aqui, você vai piorar progressivamente. Agora, esse que está aqui no papel, ele é muito bom para você. Tanto que você fez e melhorou na hora. Faz sentido? O paciente faz sentido. Então, quando você pensar, se você está com dor, e sua dor está dificultando você de movimentar para alguma direção, olhar para o lado, inclinar para o lado, dobrar o quadril, sentar no carro, carregar o filho, correr, sentar para defecar, ato sexual, às vezes o paciente chega aqui com a queixa que não está conseguindo ter o ato sexual com o marido, com a esposa, por causa da dor. Então, se a dor está gerando uma dificuldade de movimentação em algum canto do seu corpo, quem tem que tratar isso é o fisioterapeuta. Se a dor não está gerando dificuldade de movimentação, ela é constante, sempre piora à noite, você tem febre junto com ela, teve uma história de trauma, quem tem que tratar isso é o médico. Se sua dor não tem relato de trauma, não varia com o movimento, a avaliação do fisioterapeuta foi ineficaz, a sua dor tem um componente forte cognitivo comportamental, a sua dor tem uma função. Como assim, Caio? Dor tem uma função? Exemplo. Imagine que você é uma paciente que está com dor no quadril, está com uma crise de dor no quadril irradiada para a coxa, só que, por exemplo, seu marido está acamado, seu marido é muito idoso, descobriu um Alzheimer, o Alzheimer avançou e você precisa ter um cuidador, ter um home care em casa, ter enfermeiro, tal, tudo em casa. E você passou a lidar com todos os problemas da empresa do seu marido, da casa, tudo ao mesmo tempo. E seu marido é controlador, ele quer que você faça o que ele quer, mesmo acamado. E aí, você começa a sentir uma dor no quadril irradiada para a coxa. E aí, a forma que você tem de se livrar das demandas do seu marido é simplesmente falar para ele, não, meu quadril está doendo, eu não posso fazer isso agora não, e sai. Você percebe que essa dor tem uma função evitativa para evitar um confronto com esse marido que mesmo doente está querendo controlar as ações dessa esposa? Essa dor tem uma função. Enquanto ela não se libertar desse comportamento, ela vai continuar com essa dor. Não adianta médico, não adianta fisioterapeuta, não adianta personal trainer, não adianta acupuntura, osteopata. Não adianta. Essa dor aí só vai ser resolvida com psicologia. Já você tem uma dor, porque está sedentário desde a pandemia, não tem dificuldade de movimentação, faz tudo por cima dela, não tem capacidade, essa dor aí vai ser resolvida com a atividade física. Quem é o profissional? O educador físico. Você entende que cada profissional tem um papel no tratamento da dor? Seja ele médico, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, dentista, orofacial, cabeça e por aí vai. Cada profissional tem sua função. Então, nunca em sua vida escute de um médico que você não pode fazer tal movimento ou que é para parar o movimento até o exame. Nunca escute de um fisioterapeuta que você tem que tomar tal remédio ou parar tal remédio.
Nunca escute de um educador físico que você tem que fazer tal exame. Nunca escute de um psicólogo que você tem que parar tal remédio, porque esses profissionais não têm competências para essas atividades. Então, eu abri essa live com esses artigos aqui sobre quadril para desmistificar você que está morrendo de dor aí, está achando que tem alguma coisa grave e quer ir para emergência fazer um exame. O que a ciência mostra é que o exame de imagem piora a incapacidade do paciente pelas alterações normais da idade que vem e pela forma como que os profissionais comunicam essas alterações. Imagine você estar com uma crise de dor no quadril, dificuldade para caminhar, parou de trabalhar, está de atestado, aí você passa um profissional que fala, você tem que operar, senão você vai ficar cadeirante. Está muito inflamado, você tem que tomar tal remédio, a gente tem que fazer uma artroscopia e tal. Como é que fica a sua cabeça? Como é que fica a sua cabeça? Então, eu gosto muito de mostrar para vocês que não é Caio que está falando isso. Caio é só um porta-voz do que está publicado nos artigos científicos. Então, se você quiser... É a mesma coisa que você está com a filha. Você está com a filha pequena com infecção de garganta. E aí você vai numa clínica dessa de pediatria e a pediatra passa um antibiótico que não tem eficácia para o tipo de dor de garganta da paciente, da sua filha. E aí sua filha não melhora. Só que você sabe inglês, você tem algum critério de busca científica, você joga um ensaio clínico randomizado no Google, dentro da PubMed, e vê, azitromicina ou cefalexina não funciona para dor de garganta provocada por amidalite em 2.000 crianças investigadas em tal artigo. Você sabe que aquele remédio não funciona porque você viu publicado num RCT. Como é que você acha que você vai lidar com essa médica? Eu volto na médica e falo para ela, parece que você está desatualizada. Você já viu esse artigo aqui? Minha filha não está melhorando. E você passou esse remédio que mostra que não tem eficácia aqui. Já esse remédio aqui, que eu pesquisei, tem eficácia. Você tem conhecimento dele? O que é que você acha? Nesse momento o profissional vai se sentir ou ser bastante humilde e realmente falar, não, realmente eu não tinha conhecimento disso, vamos trocar o remédio e tal, não sei o quê. Ou ele vai se sentir ofendido. E aí, se ele se sentir ofendido, saia correndo dele. Se a sociedade tivesse esse crivo de saber procurar o que é um tratamento eficaz ou não, muito provavelmente mais da metade dos profissionais ia à falência. Porque tem muito serviço oferecido aí para tratamento de dor que não tem eficácia nenhuma. Tem gente metendo ozônio para tratamento de dor. Ozônio é para limpar piscina, zorra. Busca aí ozonioterapia Rogério Liporassi no Google e assiste a aula do professor Rogério. 100% baseado em evidência científica, né? Então, assim, imagine que é sua mãe indo no profissional que está passando um remédio que não funciona para o problema de sua mãe. Imagine que é o amor da sua vida com uma doença que o profissional está passando um remédio que não funciona para sua mãe. Então, quando você pensa assim, você começa a ter critério e, de fato, buscar evidência científica. Não vou me prolongar muito não. Se você tiver qualquer dúvida relacionada à dor no quadril, encaminha essa live, vai no Stories, manda na caixinha de pergunta que a gente tenta responder em vídeo durante o dia de consultório aqui, tá bom? Abraço, movimento é vida.